Ok, pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Eu Quero Passar, estudando aqueles artigos mais importantes aí, né, da Constituição Federal, e nesse momento estamos vendo aí o artigo 5º e seus incisos mais importantes, aqueles que são mais cobrados na prova. Ok? Vamos agora para o quadro, vamos dar sequência e aprender mais sobre a Constituição Federal de 1988. Acompanhe comigo. Inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, pessoal, este é um dos incisos mais importantes do artigo 5º, que diz o seguinte: a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Evidentemente que na prova, dependendo do cargo que você pleiteia, do nível do concurso, não vamos entrar em minúcias do que significa cada um desses conceitos, mas eu vou rapidamente falar para vocês. Então, o que é o ato jurídico perfeito? Imagina uma situação de um contrato de compra e venda. O sujeito A vendeu o carro para o sujeito B. O sujeito B pagou o preço, né, acordado entre as partes, e o sujeito A entregou o carro. Então nós temos aí um ato jurídico perfeito, né? A pessoa que vendeu entregou o bem, a pessoa que comprou pagou. Então não dá para desfazer esse negócio por vontade das partes, porque é um ato jurídico perfeito, né? Então imagina que o sujeito A depois se arrependa de ter vendido e fala assim: não, eu tenho um valor sentimental para mim, eu quero o carro de volta. Ele não vai conseguir isso nem procurando o Poder Judiciário, porque esse é um ato jurídico perfeito. Ele poderia até verificar a possibilidade de desfazer esse negócio se o ato jurídico não fosse perfeito. Por exemplo, se o sujeito B não tivesse pagado o carro. Então, nós temos aí uma situação em que o poder público não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada é aquela situação que chegou ao Poder Judiciário e que houve uma decisão, né, o juiz, né, proferiu uma sentença, e essa sentença ou chegou na última instância e é uma decisão final, ou na primeira, segunda, terceira instância, a parte não recorreu e passou aquele prazo em que nós temos a figura da coisa julgada, ou seja, houve uma decisão do Poder Judiciário que não pode ser mais modificada. Então, a coisa julgada também não pode ser desfeita, né? E nós temos também o direito adquirido. O que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquela coisa que já faz parte do patrimônio da pessoa, né? É algo que já passou a fazer parte dos bens, né, daquela pessoa. Então, é o direito adquirido. Vamos aqui ler novamente o nosso inciso 36. A lei, então não temos aí a possibilidade da edição de uma lei que prejudique o direito adquirido, né, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Só para dar mais um exemplo, né, nós não podemos aí, né, o Poder Legislativo não pode criar uma lei, né, que prejudique, no caso do nosso exemplo, o sujeito que vendeu, né, ou que comprou o carro. Tudo bem? Vamos lá para o inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, senhoras e senhores, nós temos uma Constituição que estabelece o juízo, né, a justiça, o Poder Judiciário, que decide aí, né, aquilo que as demandas que surgem para o Poder Judiciário de acordo com a lei, com aquilo que está estabelecido na lei. Não podemos ter aí um tribunal de exceção, um tribunal para privilegiados, né? Imagina se, por exemplo, numa situação hipotética, nós tivéssemos uma categoria de pessoas que pudessem ser julgadas por um tribunal especial, né? Não temos isso. Evidentemente que existem exceções, mas essas exceções não podem aí ferir normas que já estão consagradas, né? E não podem ferir a Constituição. Há casos de pessoas, por exemplo, que cometem crimes, né,
que têm algum foro privilegiado, que são julgados pelo STF ou pelo STJ, né? Mas a regra é que nós não podemos ter no Brasil tribunal de exceção, ok? Nós temos que obedecer o chamado juízo natural, ok? Vamos lá. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. Vamos lá. Letra A plenitude de defesa. Então, gente, vamos analisar esse inciso 38 com calma aqui. O que é o júri? O júri é aquele corpo de pessoas, na verdade, 7 pessoas que são escolhidas, né, na sociedade e que vão participar do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, 7 pessoas são escolhidas e vão participar dos julgamentos, né? É um julgamento, né, na vara penal, e nós temos aí que esse julgamento deve obedecer, na letra A plenitude de defesa, ou seja, o réu, né, na ação penal, ele tem que ter todas as formas de defesa asseguradas. Ele tem que ter uma defesa plena. Então não pode ser vedada ao réu a possibilidade de provar a sua inocência. Então ele tem que ter aí que estar protegido nesse aspecto. Ele tem que poder utilizar de todos os mecanismos para provar a sua inocência, se evidentemente no caso for inocente. Letra B. O sigilo das votações. Então, a decisão do júri, pessoal, é feita numa sala, né? Uma sala lá fechada, sigilosa, e o que os jurados discutem lá, né, na sua votação é sigilo. A forma como os jurados decidiram é um sigilo que existe entre eles. Então, é importante que a gente entenda que esse é um princípio constitucional, o sigilo das votações do júri, né? Então, se o júri decide se o réu é culpado, se é inocente, a forma como eles decidiram lá na sua sala, né, separado do resto do tribunal, é um sigilo. Vamos lá para a letra C. A soberania dos vereditos. Preste atenção nisso, que isso também é um princípio importante. A soberania dos vereditos. Então, a decisão do júri, ela é, em regra, absoluta. Então não pode se discutir. Se os 7 jurados lá decidiram que o réu é inocente, essa decisão é final. Evidentemente que nós temos aí, né, a possibilidade de ocorrer algum vício formal, né, ou um vício material, e aí a decisão do júri pode ser revista, mas por um novo júri, né? Um novo júri que tomará uma nova decisão. Mas isso é muito raro. Na verdade, a soberania dos vereditos, ela defende a ideia de que a decisão do júri é imutável, principalmente quando ela absolve o réu. Quando ocorre, né, de que o réu seja condenado, evidentemente que nós temos aí a possibilidade da defesa, né, procurar mecanismos para provar a inocência. Mas se a decisão for absolutória, aí nós temos a chamada soberania dos vereditos, que é praticamente imutável. E nós temos aí também a letra D, né, do nosso inciso 38, que diz o seguinte: a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, pessoal, presta atenção. Muita gente confunde isso aqui. O júri, o tribunal do júri, julga somente crimes dolosos contra a vida, certo? E é importante dizer que são apenas crimes dolosos, porque se o crime é contra a vida, mas é crime culposo, né? Importante a gente fazer essa diferenciação. O crime doloso é quando há a intenção, né, de matar, a intenção de cometer o crime, é chamado de crime doloso. E o crime culposo é quando o agente pratica por imprudência, imperícia ou negligência, né? Então, para o tribunal do júri julga somente os crimes dolosos
contra a vida, ou seja, quando há a intenção de matar. E nós temos aqui o inciso 39, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, senhoras e senhores, o que diz aqui o nosso inciso 39? Que só é crime aquilo que está previsto na lei como crime, né? E é importante que só existe pena se esta pena está cominada ao crime no Código Penal. Então, imagine uma atitude que não está configurada como crime. Atualmente nós vemos uma discussão muito grande sobre a internet, né? Os crimes aí cibernéticos, porque muitas dessas práticas da internet não estão codificadas como crime. E aí o poder judiciário não tem como atuar, né? Muitas vezes até a polícia não tem como atuar, porque é preciso que todas essas práticas, e todo dia surgem práticas novas, elas entrem no Código Penal ou numa legislação extravagante, né? E seja tipificado como crime, porque a Constituição determina: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Correto, pessoal? Por exemplo, dando um exemplo aqui esdrúxulo, atirar uma pedra na lua é crime? Não, ninguém pode ser preso por isso, porque não está lá no Código Penal essa conduta como crime. Correto? Mesmo que uma conduta seja tipificada como crime, a pena só existirá se a essa conduta for cominada uma pena. Correto? Tranquilo, vamos para o nosso próximo inciso aqui. Nós temos aqui o nosso inciso 40. O nosso inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, senhoras e senhores, prestem atenção. Em regra, a lei penal não retroage. Vamos entender isso aqui. Vamos entender o que quer dizer isso. Imagina que o sujeito, né, vamos colocar aqui um nome muito conhecido aí no meio dos cursinhos, no meio das apostilas aí, né? O Melvio, né? Melvio, ele cometeu um determinado crime hoje. Por exemplo, cometeu um furto, certo? Hoje, o crime de furto, né, não é tipificado como crime, né? Então ele foi lá, pegou um objeto de alguém sem que a pessoa visse e levou para casa, né? O que é hoje conhecido como furto, né? Você subtrair coisa móvel, né, de alguém, né, sem que a pessoa veja que você praticou esse ato. Isso é o crime do furto, né? Porque o crime do roubo é aquele crime praticado com a violência, né? E se há violência, evidentemente que a vítima está ali ciente do que está acontecendo. Mas vamos imaginar aí, né, que o nosso Melvio, né, ele praticou o furto, né? Mas não há no Código Penal a previsão de que este ato seja crime. Ele praticou hoje, mas amanhã, né, vem a ser editada uma lei tornando, né, essa prática, né, de subtrair coisa alheia móvel, né, das pessoas, que essa situação passe a ser um crime, né, ele não pode ser penalizado por isso. Por quê? Porque quando ele praticou não era crime. Então, gente, a lei penal ela não retroage para atingir situações passadas, né? Ou seja, ela só atinge aquelas situações que ocorrem a partir da sua edição. Então, mas há situação em que a lei penal pode retroagir, assim, para beneficiar o réu. E no mesmo exemplo, vamos imaginar o seguinte, que esse sujeito que eu estou dizendo para vocês praticou um furto, né? Praticou esse ato de furto. Mas vamos imaginar que amanhã, né, que hoje é crime, mas que amanhã o legislador entenda que isso não é mais crime, numa situação hipotética, evidentemente. A lei penal, ela vai retroagir sim para beneficiar.
Então olha só qual é a regra. A lei penal retroage para beneficiar, mas nunca para prejudicar o réu. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e voltamos na nossa próxima aula. Até mais.